Ela estava ali, tremendo, o rímel escorrendo pelo rosto, enquanto as palavras ecoavam pelo salão silencioso da cantina. Você é gorda demais para mim. Mas o que aconteceu quando um estranho se levantou da mesa ao lado não mudaria apenas aquela noite. Mudaria o resto da vida dela. Antes de continuarmos, gostaria de te pedir para seguir o nosso canal. Isso é de grande ajuda para a nossa produção de histórias. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Que Deus os abençoe. Agora, vamos voltar àquela noite que mudou tudo para Ana. A taça de vinho tremia na mão de Ana Almeida, enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. Do outro lado da mesa, Rafael Domingues já estava de pé, jogando uma nota de R$ 50 sobre a toalha xadrez, como quem paga por um produto defeituoso. Isso aí deve cobrir sua água com gás, ele disse, a voz cortante atravessando o som suave do acordeon que tocava ao fundo. Use o troco para pagar uma academia, vai precisar. As palavras pairaram no ar como cacos de vidro. O batom cor de vinho que Ana havia escolhido com tanto cuidado, testando 3 tons diferentes no espelho de casa, agora parecia uma zombaria pintada em seus lábios trêmulos. Ela havia chegado à cantina Dona Rosa 45 minutos atrás, o coração cheio de uma esperança frágil. Tinha checado seu reflexo no vidro da porta 3 vezes antes de entrar, alisado o vestido azul marinho que comprara em promoção no mês passado, ensaiado mentalmente como se apresentaria. Eu não entendo. Ana conseguiu sussurrar, a voz quase inaudível sobre o tilintar de talheres das outras mesas. Minhas fotos eram recentes. Eu não escondi nada. Rafael revirou os olhos, verificando o Apple Watch como se aquela conversa estivesse consumindo segundos preciosos de sua vida. Olha, eu sou personal trainer, tenho uma imagem a zelar. Ser visto com alguém como você seria péssimo para os meus negócios. Você simplesmente não é o que eu esperava. Você é muito... Chega! A voz veio da mesa ao lado, grave, firme, carregando uma intensidade controlada que fez Rafael parar no meio da frase. Breno Araújo se levantou devagar de sua mesa de canto, seus 1,85 m de altura se desdobrando com uma calma deliberada. Seus olhos castanhos estavam fixos em Rafael com uma intensidade que fez o homem menor recuar involuntariamente. Desculpa, isso é problema seu? Rafael zombou, tentando recuperar a arrogância. Agora é, Breno disse calmamente, aproximando-se. Suas mãos permaneciam firmes ao lado do corpo, mas havia algo em sua postura, protetora, sólida, que fez outros clientes virarem para observar. Você já disse o suficiente. Pode ir embora. Rafael deu uma risada nervosa. Ah, entendi. Você é o namorado dela? Faz sentido. Gente fracassada se junta, né? Breno não mordeu a isca. Em vez disso, passou direto por Rafael, puxou a cadeira em frente a Ana e sentou-se. Seus olhos encontraram os dela, castanho quente encontrando o verde úmido de lágrimas, e algo passou entre eles. Compreensão, talvez. Ou reconhecimento da dor. Posso? Ele perguntou a Ana gentilmente, ignorando Rafael por completo. Ana acenou com a cabeça, chocada demais para falar, as lágrimas ainda rolando por suas bochechas. Breno virou-se de volta para Rafael, que ainda estava ali parado, boca ligeiramente aberta. Ela é linda, Breno disse simplesmente. Você é superficial demais para enxergar isso. Agora saia daqui antes que eu esqueça que minha filha me ensinou a usar palavras em vez de punhos. A menção a uma filha pareceu confundir Rafael ainda mais. Ele olhou entre os dois, murmurou algo sobre patético e saiu pisando duro, seu perfume caro de academia lingando como uma lembrança ruim. A cantina ficou em silêncio por um momento. Ana podia sentir olhos sobre eles. Alguns solidários, outros curiosos. Suas bochechas queimavam de humilhação. Ela queria correr, desaparecer, mas suas pernas pareciam congeladas. Me desculpe, ela sussurrou para Breno. Você não precisava... Precisava sim. Breno a interrompeu suavemente. Ele pegou um guardanapo do dispensador e entregou a ela. Ninguém merece ser tratado desse jeito.
especialmente não numa noite que deveria ser agradável. Ana enxugou os olhos, borrando ainda mais o rímel. Eu devo estar horrível. Você parece alguém que teve o coração machucado por alguém que não merecia estar na mesma sala que você, Breno disse. Eu sou Breno, a propósito. Breno Araújo. Ana, ela conseguiu responder. Ana Almeida. Ana, ele repetiu, como se testasse como o nome soava. Posso te fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que você comeu? Digo, comeu de verdade, não só empurrou comida pelo prato? A pergunta era tão inesperada que Ana quase riu. Eu pedi uma salada mais cedo, mas estava nervosa demais para comer. Ansiedade de primeiro encontro. Eu me lembro disso. Algo atravessou seu rosto. Uma memória, talvez, embora Ana não conseguisse decifrá-la. Que tal recomeçarmos? Fingir que os últimos 20 minutos não aconteceram. Oi, eu sou Breno e estava prestes a pedir a melhor lasanha de São Paulo. Gostaria de se juntar a mim? Sem pressão, sem expectativas, só 2 pessoas dividindo uma refeição. Ana olhou para esse estranho que havia se levantado por ela, que agora estava oferecendo gentileza em vez de pena. Por quê? Ela perguntou. Por que faria isso por alguém que não conhece? Breno ficou quieto por um momento, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Porque eu tenho uma filha de 6 anos em casa chamada Larissa, ele disse finalmente. E semana passada, ela voltou da escola chorando, porque um menino disse que o vestido que ela mesma fez não era tão bonito quanto os comprados das outras meninas. Eu segurei ela enquanto chorava. Disse que ela era perfeita do jeito que é. Mas hoje à noite, sentado aqui ouvindo o que aquele homem disse para você, percebi que não posso simplesmente dizer para Larissa defender os outros. Eu preciso mostrar a ela. Ana sentiu novas lágrimas se formando, mas estas eram diferentes. Ela tem sorte de ter você. Eu é que tenho sorte, Breno disse, e havia algo em sua voz. Um peso, uma história, que fez Ana querer saber mais. Ela me salvou de maneiras que nunca vai entender. Antes que Ana pudesse perguntar o que ele quis dizer, um homem mais velho com cabelos grisalhos e olhos gentis aproximou-se da mesa. Dona Rosa, na verdade, o senhor. Domênico, marido da falecida dona original, colocou 2 travessas de lasanha fumegante sem que ninguém pedisse. Por conta da casa, ele disse com sotaque italiano carregado. Quem enfrenta valentão come de graça no meu restaurante. Ele piscou para Ana. E você, mocinha, merece coisa melhor que aquele estronzo. Coma. A comida daqui cura o coração. Eu prometo. Enquanto o senhor Domênico se afastava, Breno pegou seu garfo. Ele está certo, sabe? Sobre a lasanha e sobre você merecer coisa melhor. Ana deu uma garfada hesitante e os sabores explodiram em sua língua. Molho de tomate rico, carne perfeitamente temperada, queijo cremoso. Era conforto em forma de comida. Isso é incrível, ela disse. Espera só para provar o tiramisu. Breno disse com um pequeno sorriso. Larissa me faz pedir toda vez que viemos aqui, toda sexta-feira à noite. É nossa tradição desde... Ele pausou, aquela sombra cruzando seu rosto novamente. É nossa tradição. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos, os sons normais da cantina retornando ao redor deles. Ana se pegou roubando olhares para Breno. Ele era bonito de um jeito discreto, maxilar forte, olhos gentis, linhas de expressão que sugeriam que ele costumava sorrir mais do que sorria agora. Havia uma faixa de pele mais clara em seu dedo anelar, onde uma aliança costumava ficar. Posso te contar uma coisa? Ana disse de repente. Esse foi meu terceiro primeiro encontro em 2 anos. O primeiro cara me disse que eu seria mais bonita se perdesse 15 quilos. O segundo passou o jantar inteiro me mostrando fotos da ex-namorada dele, que era modelo fitness. Breno largou o garfo. Posso te contar uma coisa em troca? Esses não foram encontros. Foram audições com homens que acham que mulheres são acessórios.
Encontro de verdade, conexão de verdade, é encontrar alguém que te enxerga, não seu manequim, não seu cargo, não o que você pode fazer por eles, só você. Falando por experiência? Ana perguntou gentilmente. A mão de Breno foi inconscientemente para aquela faixa clara em seu dedo. Minha esposa Carolina costumava dizer que amor não era encontrar alguém perfeito. Era encontrar alguém cujas imperfeições você conseguisse conviver e que conseguisse conviver com as suas. Ele respirou fundo. Ela faleceu há 18 meses. Complicações num acidente de trânsito. Ela estava voltando da maternidade depois de visitar uma amiga que tinha dado à luz. Ninguém podia prever. A mão de Ana atravessou a mesa instintivamente, parando a centímetros da dele. Sinto muito. Ela ia gostar de você, Breno disse, surpreendendo a si mesmo com a admissão. Ela era enfermeira pediátrica, sempre defendendo crianças que não conseguiam se defender sozinhas. Eu sou professora de educação infantil, Ana disse suavemente, na EMEI Park Bristol, Zona Sul. Breno olhou para ela com interesse renovado. Sério? Carolina trabalhava no Hospital Infantil Santa Marcelina, perto da sua escola. Eu conheço o hospital, Ana disse. Levamos as crianças lá quando tem alguma emergência. Ambos ficaram ali com aquela estranha coincidência por um momento. O mundo de repente parecia menor, mais conectado. Me conta sobre a Larissa, Ana pediu, querendo ver a luz retornar aos olhos dele. E ele contou. O semblante inteiro de Breno mudou quando falou sobre sua filha. Ela tem 6 anos, mas parece que tem 30. Adora desenhar, odeia matemática, insiste em usar tutu para ir ao mercado. Está aprendendo piano sozinha por vídeos do YouTube porque quer me surpreender no meu aniversário. Eu finjo que não ouço ela praticando quando estou fazendo o jantar. Ana se pegou rindo genuinamente pela primeira vez em toda a noite. Ela parece incrível. Ela é, Breno disse. Mas tem sido difícil. Ela pergunta menos sobre a mãe agora, o que de alguma forma dói mais. Como se ela estivesse esquecendo, ou tentando me proteger não tocando no assunto. Ele empurrou a lasanha pelo prato. Eu tenho feito o meu melhor. Aprendi a fazer trança vendo tutoriais online. Descobri a diferença entre sapatilha de balé e sapato de sapateado. Mas tem coisas que eu não posso ensinar, coisas que só outra mulher poderia. Você está fazendo melhor do que imagina, Ana disse. O fato de você ter defendido uma estranha hoje à noite me diz tudo sobre o tipo de pai que você é. Breno estudou o rosto dela. Posso confessar uma coisa? Eu como aqui toda sexta-feira há 6 meses. Mesma mesa, mesma comida. Essa é a primeira vez que tenho uma conversa de verdade com alguém, além do Sr. Domenico. Por que sextas-feiras? Era o dia favorito da Carolina. Ela dizia que segunda era dura demais, quarta era meio da semana sem graça e domingo era previsível demais. Mas sexta-feira era cheia de possibilidades. Ele sorriu tristemente. Tivemos nosso primeiro encontro numa sexta. Descobrimos que ela estava grávida numa sexta. Ela morreu numa sexta. Ana realmente pegou a mão dele então, cobrindo-a gentilmente com a sua. E você defendeu uma estranha numa sexta. Breno virou a palma da mão para cima, deixando seus dedos se entrelaçarem brevemente antes de se afastar. Eu provavelmente deveria te contar que não estou pronto para nada. Quer dizer, mal consigo fazer a Larissa usar meias que combinem na maioria dos dias. Não sou exatamente material de relacionamento. Quem falou em relacionamento? Ana respondeu, embora algo em seu peito se apertasse. Talvez eu só precise de um amigo que entenda que às vezes o mundo parece pesado demais. Talvez você precise de alguém que não vai te julgar por servir cereal no jantar quando está cansado demais para cozinhar. A Larissa contou para os vizinhos que comemos café da manhã no jantar 3 vezes na semana passada. Breno admitiu com um sorriso envergonhado. Do canto da cantina, uma voz infantil gritou: Papai, o Sr. Domênico disse que posso escolher a música. Ana virou-se e viu uma menina pequena com cabelos castanhos em 2 tranças tortas, claramente obra do pai, correndo em direção a eles.
Ela usava um vestido rosa com estrelas douradas que parecia costurado à mão e havia tinta guache seca em seus dedos. Larissa, eu falei para você ficar na nossa mesa. Breno começou, mas a menina já estava parada ao lado de Ana, olhando-a com curiosidade descarada. Você é a moça que estava chorando? Larissa perguntou sem rodeios. Larissa! Breno parecia mortificado. O quê? Você disse que ela estava triste e que o homem malvado foi um cabeça de bagre. Eu disse que ele não foi legal, Breno corrigiu, as bochechas corando. Mesma coisa, Larissa disse. Então virou-se de volta para Ana. Eu gostei do seu vestido. É azul como o da Elsa, mas melhor porque é de verdade. E assim, naquele exato momento, Ana Almeida se apaixonou um pouquinho por Larissa Araújo. Obrigada, querida, Ana disse, sua voz embargada. Eu gostei do seu também. Você mesma fez? Os olhos de Larissa se iluminaram. Fiz. A vovó me ensinou a costurar. O papai não sabe fazer roupa, só sabe consertar joelho ralado e fazer panqueca queimada. Elas não são queimadas, são tostadas. Breno defendeu-se, mas estava sorrindo agora. Um sorriso real que transformava completamente seu rosto. Posso sentar com vocês? Larissa perguntou, já puxando uma cadeira antes que alguém pudesse responder. Sr. Domênico apareceu com um prato de nhoque em formato de coração, claramente feito especialmente para Larissa, e 3 porções de tiramisu. Para a família, ele disse, os olhos brilhando. Hoje à noite vocês comem como família. Enquanto Larissa tagarelava sobre sua aula de arte e sobre como tinha ensinado o cachorro da vizinha a sentar, Ana observava Breno, a maneira como ele ouvia cada palavra da filha como se fosse a coisa mais importante do mundo, como limpava delicadamente um pouco de molho do queixo dela, como seus olhos se suavizavam toda vez que Larissa ria. E Breno observava Ana, como ela se inclinava para ouvir Larissa, como fazia perguntas genuínas sobre os desenhos da menina, como não fingia interesse, mas parecia realmente fascinada. Você pode voltar na próxima sexta? Larissa perguntou de repente, olhando para Ana com aqueles olhos enormes e esperançosos. Larissa, não podemos... Breno começou. Eu adoraria, Ana disse antes que pudesse se deter. As palavras saíram antes que sua cabeça pudesse censurá-las. Breno olhou para ela surpresa e algo mais, algo como esperança, atravessando seu rosto. Tem certeza? Você não precisa... Eu quero, Ana disse, e percebeu que era verdade. Pela primeira vez em meses, ela queria algo. Não porque alguém esperava dela, não porque deveria, mas porque genuinamente desejava. Eles trocaram números ali mesmo, Larissa ditando o número do pai, porque ele sempre esquece. Quando Ana finalmente se levantou para ir embora, já passava das 10 da noite, Larissa a abraçou sem aviso. Você é legal, a menina sussurrou. O homem malvado era burro. Ana teve que engolir o nó na garganta. Obrigada, Lari. No estacionamento, Ana entrou em seu Palio 2010 com o adesivo desbotado da escola no vidro traseiro. Breno e Larissa estavam ao lado de um Estrada Prata com adesivo de bebê a bordo, rabiscado à mão com ex-bebê causa atual na letra infantil de Larissa. Enquanto Ana dirigia de volta para seu apartamento em Cidade Ademar, ela sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Não necessariamente por romance, mas pela possibilidade de que ainda existiam pessoas boas no mundo. Pessoas que se levantam em vez de olhar para o lado. Mas quando chegou em casa e viu seu reflexo no espelho do quarto, as palavras de Rafael voltaram como uma enxurrada. Gorda demais. Péssimo para os negócios. Não é o que eu esperava. Ela ficou ali parada em seu vestido azul marinho, aquele que tinha escolhido com tanto cuidado, e de repente viu tudo de errado com ele, com ela, com a esperança tola de que alguém como Breno pudesse realmente querer alguém como ela. Ana tirou o vestido, jogou-o no fundo do armário onde não teria que vê-lo novamente e chorou até dormir. Nos 3 dias seguintes, Breno mandou mensagem simples. Uma foto do último desenho de Larissa.
um dinossauro usando tutu rosa. Uma piada sobre café ser um grupo alimentar. Uma pergunta sobre como tinha sido o dia dela. Ana digitava respostas e as apagava. O que poderia dizer? Que tinha passado o horário de almoço chorando no banheiro da escola? Que tinha ligado dizendo que estava doente porque a ideia de fingir estar bem parecia impossível? No quarto dia, Breno ligou. Ana deixou ir para a caixa postal. Oi, Ana, é o Breno. Só queria ter certeza de que você está bem. Quer dizer, não que seja da minha conta, mas... Enfim, eu queria que soubesse que aquela sexta-feira significou alguma coisa. Não de um jeito pressionado, só... Foi bom conversar com alguém que entende. A coisa do luto, a sensação de não ser suficiente. De qualquer forma, me liga de volta, se quiser. Ou não liga, mas saiba que tem alguém pensando em você. Ok, vou parar de encher sua caixa postal agora. Ana ouviu aquela mensagem 17 vezes. Uma semana se passou. Depois 2. Breno continuava mandando mensagens, mas elas ficaram menos frequentes, menos esperançosas. Ana queria desesperadamente responder. Mas a vergonha é uma prisão poderosa, e ela havia se trancado bem apertado. Parou de ir ao mercado que costumava frequentar, com medo de esbarrar nele. Pegava rotas diferentes para o trabalho. Evitava até mesmo a rua onde a cantina Dona Rosa ficava, como se a proximidade daquela noite pudesse fazê-la lembrar como era sentir esperança. 3 semanas depois daquele jantar, a melhor amiga de Ana, Júlia, apareceu sem avisar em seu apartamento. Pronto, chega, Júlia disse, passando direto por Ana para dentro do apartamento. Você está sumida de todo mundo, está com cara de quem não dorme há dias, e eu sei que aconteceu alguma coisa. Desembucha. Então Ana contou tudo. Sobre Rafael, sobre Breno, sobre o jantar, sobre o medo de que a gentileza de Breno fosse só pena. Júlia ouviu. Depois deu um tapa de leve no braço de Ana. Sua idiota. Um homem defende você, passa horas conversando, deixa a mensagem de voz mais fofa do mundo e você acha que é pena? Você não viu como estava naquela noite chorando, com rímel escorrido? Exatamente, Ana protestou. E ele ainda escolheu sentar com você. Ana, querida, pena não liga 3 semanas depois. Pena não manda desenho de dinossauro. Isso é interesse, isso é carinho. Mas Ana não conseguia afastar a voz de Rafael. Não conseguia parar de se ver através de suas lentes cruéis. 2 anos antes. Flashback de Ana estava em pé na balança do banheiro enquanto Tiago anotava o número em uma planilha. Ele fazia isso toda segunda-feira às 7 da manhã. Mais 1 quilo, ele disse, a voz plana. Você comeu escondido de novo? Teve um aniversário na escola. As crianças insistiram que eu comesse um pedaço de bolo. As crianças não vão casar com você, Ana. Eu vou. E eu tenho padrões. Ele mostrou a planilha. Você prometeu chegar em 60 quilos até o casamento. Estamos há 4 meses e você está em 78. Você está me envergonhando. Ana olhou para o anel de noivado em seu dedo. Simples, pequeno, escolhido por Tiago porque não fazia sentido gastar com joias em alguém que não cuidava do próprio corpo. Eu vou tentar mais, ela sussurrou. Não é sobre tentar, é sobre ter disciplina. Eu não faria isso se não te amasse. Ele beijou sua testa. Você sabe disso, né? Eu só quero que você seja a melhor versão de si mesma. Ah, mas a melhor versão, Ana estava começando a perceber, era uma versão que nunca existiria. Porque toda vez que chegava perto, Tiago movia a meta. Levou mais 6 meses até ela finalmente tirar o anel. Mais 3 até ela parar de atender as ligações dele dizendo que ninguém mais ia amá-la, que ela tinha tido sorte dele ter dado uma chance. 2 anos antes, flashback de Breno estava sentado na sala de espera da UTI quando o médico saiu. Ele já sabia. Você aprende a ler rostos quando trabalha em emergência. Senhor Araújo, lamento informar. As palavras se tornaram ruído branco. Carolina tinha ido visitar a melhor amiga que tinha dado à luz. Um carro atravessou o sinal vermelho. Simples assim.
Uma vida inteira apagada em 3 segundos. Minha filha, foi tudo que Breno conseguiu dizer. Minha filha está em casa com minha irmã. Como eu vou? Como eu explico para uma criança de 4 anos que a mãe dela não vai voltar? Ele não lembrava de ter saído do hospital. Não lembrava da viagem para casa. Lembrava apenas de entrar pela porta e ver Larissa correndo para ele, gritando: "Cadê a mamãe? Você trouxe a mamãe?" E de ter que se ajoelhar, segurar aquela criança pequena e dizer as palavras que destroem mundos: "A mamãe virou estrelinha, meu amor. Ela não volta mais." O grito de Larissa ecoava em seus pesadelos até hoje. 1 mês depois daquele jantar na cantina, Breno mandou uma última mensagem. "Ana, eu não sei pelo que você está passando, mas quero que saiba uma coisa. Naquela noite no restaurante, eu não te defendi por pena. Te defendi porque o que ele disse estava errado. Você não me deve nada. Nem um encontro, nem uma resposta, nem mesmo uma explicação. Mas se você um dia quiser uma amiga, só uma amiga que te enxerga de verdade, eu estou aqui. Sem expectativas, sem julgamentos, só amizade." Ana chorou por 1 hora, depois respondeu: "Café? Só como amigos?" A resposta de Breno veio em menos de 1 minuto. "Com certeza. Você escolhe o lugar e horário." Eles se encontraram numa cafeteria pequena 3 dias depois. Ana tinha preparado um discurso sobre não estar pronta, sobre precisar trabalhar em si mesma. Mas Breno a interrompeu gentilmente. "Ana, eu falei sério. Só amigos, sem pressão. Eu sei como é se sentir quebrado. Depois que a Carolina morreu, eu não saí de casa, exceto para levar a Larissa na escola por 2 meses. Minha irmã literalmente teve que me arrastar para terapia. Eu tenho pulado refeições." Ana admitiu baixinho. "Aí como tudo que vejo pela frente, e depois me odeio pelos 2. É como se a voz do Rafael estivesse presa na minha cabeça." Breno acenou. "Depois que a Carolina morreu, eu ouvia a voz dela em todo lugar. Só que a voz na minha cabeça não era realmente dela. Era minha culpa falando, dizendo que eu deveria ter percebido que algo estava errado, deveria ter insistido em outro hospital, deveria ter estado lá em vez de na sala de espera." "E você, superou?" Ana perguntou. "Não se supera," Breno disse. "Você aprende a carregar diferente. Alguns dias são mais pesados que outros." Eles se encontraram para café toda semana depois disso. Só amigos. Breno nunca pressionou por mais. Nunca fez Ana sentir que tinha que ser algo além de si mesma. Alguns dias ela era falante e animada. Outros dias mal conseguia falar. Breno aceitava ambas as versões sem questionar. Depois de 1 mês de cafés, Breno a convidou para o jantar de sexta na cantina Dona Rosa com Larissa. "Sem pressão," ele disse rapidamente. "A Larissa tem perguntado, e o Sr. Domênico ameaça dar nossa mesa para outra pessoa se eu não trouxer a moça bonita de volta." Ana estava apavorada. Conhecer Larissa de verdade parecia enorme, como cruzar uma linha que não podia ser descruzada. Mas ela disse sim. Larissa Araújo era uma força da natureza. Ela tinha os olhos castanhos do pai, mas um espírito inteiramente próprio. "Você é a moça que estava triste?" Larissa perguntou nos primeiros 2 minutos. "O papai disse que você estava triste e que o homem malvado era a cabeça de bagre." "Larissa," Breno parecia mortificado. "Eu disse que ele não foi legal." "Mesma coisa," Larissa disse. Então virou-se de volta para Ana. "Eu gostei do seu vestido hoje. É verde como o da Tiana, mas melhor porque você é de verdade e não desenho." E assim, naquele momento, Ana se apaixonou um pouco mais por Larissa Araújo. O jantar virou coisa regular. Toda sexta-feira, os 3 na mesa de canto. Larissa tagarelava sobre escola, mostrava seus desenhos para Ana, exigia que Sr. Domênico julgasse qual deles comia macarrão de forma mais engraçada. Ela nunca perguntou por que Ana estava lá. Nunca questionou o relacionamento. Para Larissa, Ana era simplesmente alguém que pertencia à mesa deles. "Minha mamãe está no céu", Larissa anunciou numa sexta, do nada.
O papai diz que ela olha por nós e garante que estamos bem. Ana olhou para Breno, que parecia congelado. Tenho certeza que ela olha sim. Ana disse cuidadosamente. Você acha que ela gostaria de você? Larissa perguntou. Não sei. Ana respondeu honestamente. Larissa considerou isso. Eu acho que sim. O papai sorri mais quando você está aqui. A mamãe sempre queria que o papai sorrisse. Breno se desculpou para ir ao banheiro, mas Ana podia vê-lo secando os olhos enquanto caminhava. Numa quarta-feira à noite, 2 semanas depois daquele jantar, Ana teve um dia péssimo. Uma paciente que ela tinha sob seus cuidados na escola, uma menina de 5 anos com leucemia que frequentava as aulas entre as sessões de químio, teve uma recaída grave. Ver a mãe da menina desmoronar acionou algo em Ana, uma ferida aberta que ela pensou estar controlando. Ela cancelou o café de quinta-feira com Breno, dizendo que estava doente. Breno apareceu no apartamento dela com sopa. Eu estou bem, Ana disse através da porta. Não, você não está, e tudo bem. Você não precisa me deixar entrar, mas vou deixar a sopa aqui fora. É do Sr. Domênico. Ele diz que cura tudo exceto o coração partido, mas mesmo assim ajuda um pouco. Ana abriu a porta. Ela estava terrível. Cabelo sem lavar, olhos vermelhos, usando o mesmo pijama há 3 dias. Eu perdi uma aluna, ela disse simplesmente. Breno largou a sopa e a abraçou. Não um abraço romântico, não um abraço cuidadoso, mas o tipo de abraço que te segura quando você está desmoronando. Ana soluçou em seu ombro e ele apenas segurou firme. O pior, Ana disse mais tarde, sentada no sofá com a sopa entre eles, é que a mãe olhou para mim como se eu devesse ter salvado ela. Como se eu tivesse falhado. E talvez eu tenha. Você não falhou, Breno disse firmemente. Às vezes coisas horríveis acontecem apesar dos nossos melhores esforços. Pode confiar em mim. Eu virei especialista em coisas horríveis que não podiam ser evitadas. Eles sentaram em silêncio confortável, dividindo sopa e luto. Posso te contar uma coisa estranha? Ana disse. Às vezes eu acho que o Rafael me fez um favor. Se ele não tivesse sido tão cruel, você não teria vindo até a mesa. Não seríamos amigos. Teríamos nos encontrado de algum jeito, Breno disse com uma certeza surpreendente. A Larissa diz que você era para estar na nossa vida. Ela geralmente está certa sobre essas coisas. Ela previu a gravidez da vizinha e a fuga do hamster da escola. Ana riu. A primeira risada real em dias. 3 meses depois daquela primeira cesta na cantina Dona Rosa, Ana percebeu algo que a aterrorizou. Ela tinha passado um dia inteiro sem ouvir a voz de Rafael na cabeça. Um dia inteiro onde ela tinha comido o almoço sem calcular calorias, tinha rido da própria piada boba, tinha usado uma blusa amarela brilhante que Tiago teria odiado. E quando se olhou no espelho naquela noite, pela primeira vez em anos, não viu uma lista de defeitos. Viu uma mulher que estava lentamente, dolorosamente, aprendendo a gostar de si mesma novamente. Mas nem tudo eram flores. Larissa, Ana estava começando a perceber. Tinha sentimentos complicados sobre ela. A Lari está estranha com você? Breno perguntou numa noite, depois que Larissa tinha esquecido de entregar um recado de Ana pela 3ª vez. Ela está só sendo criança, Ana disse, mas sentia o peso no peito. A verdade era que Larissa oscilava. Alguns dias ela grudava em Ana, pedia que a ajudasse com o dever, implorava que ficasse para ver um filme. Outros dias era fria, distante, se referia a Ana como a amiga do papai, com um tom que fazia Ana querer desaparecer. Ela está com medo, a terapeuta de Larissa explicou a Breno numa sessão. Ana não estava lá, mas Breno contou depois. Ela perdeu a mãe. Agora tem uma mulher nova na vida de vocês. O cérebro dela está dizendo, e se eu me apegar e ela também desaparecer? O que eu faço? Breno tinha perguntado. Dê tempo e seja honesto com ela. Mas tempo era algo que Ana estava começando a perceber que talvez não tivesse.
porque 4 meses depois daquela primeira noite, numa sexta-feira chuvosa de junho, Breno a convidou para jantar. Não na cantina, não com Larissa, só eles dois. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar, ele disse. E Ana, apavorada e esperançosa ao mesmo tempo, disse sim. Ela chegou à casa de Breno às 7 da noite. Era uma casa simples em São Mateus, classe média, com brinquedos espalhados no jardim e desenhos de Larissa pendurados na geladeira. Fotos de Carolina estavam por toda parte, não escondidas, mas integradas à vida deles. Carolina sorrindo no dia do casamento. Carolina grávida. Carolina segurando Larissa recém-nascida. Eu não tirei as fotos, Breno disse, seguindo o olhar de Ana. A terapeuta disse que seria ruim para Larissa se ela achasse que estamos apagando a mãe dela. Você não deveria tirar, Ana disse. Ela faz parte de quem vocês são. Algo no rosto de Breno se suavizou. Eles comeram a lasanha que Breno tinha tentado fazer, queimada nas bordas, crua no meio, e riram sobre isso. Larissa estava passando a noite na casa da avó. Era só eles dois, vinho barato e o som da chuva lá fora. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar, Breno disse depois do jantar. Mas eu preciso que você entenda. Eu nunca mostrei isso para ninguém desde que a Carol morreu. Ele levou Ana até o quarto dele. No fundo do armário havia uma caixa de sapatos simples, empoeirada. Eu não consigo abrir, Breno disse, a voz rouca. São as últimas coisas dela. O que ela tinha na bolsa no dia do acidente, a aliança que tiraram no hospital, uma carta que ela estava escrevendo para Larissa. Eu sei o que tem aqui dentro, mas abrir parece... Final. Ana olhou para aquele homem, esse homem forte que salvava vidas, que criava uma criança sozinho, que tinha defendido ela quando era uma estranha. E ela viu que ele também estava quebrado. Só estava carregando os pedaços de forma diferente. Você não precisa abrir hoje, Ana disse suavemente. Mas quando estiver pronto, se quiser, eu posso estar aqui. Breno olhou para ela, realmente olhou. E Ana viu o momento exato em que algo mudou entre eles. Não era mais apenas amizade, talvez nunca tivesse sido. Ana, ele disse, a voz mal acima de um sussurro. Eu estou me apaixonando por você. Eu não queria. Tentei não. Mas toda sexta-feira, toda mensagem, cada café... Você virou a primeira pessoa que eu quero contar quando algo bom ou ruim acontece. O coração de Ana disparou. Medo e esperança guerrearam em seu peito. Breno, Seu telefone tocou. Ela ia ignorar, mas viu o nome na tela. Júlia. Desculpa, é minha amiga. Ela nunca liga tarde, a menos que seja urgente. Ana atendeu. Ju, eu estou meio... Ana. A voz de Júlia estava estranha. Você está sentada? O que aconteceu? É o Tiago. Ele apareceu no seu prédio procurando por você. O porteiro não deixou subir, mas Ana... Ele está dizendo que vocês vão voltar. Que foi um erro você ter terminado. Ele não parecia bem. Ana sentiu o chão desaparecer debaixo de seus pés. Breno viu sua expressão mudar. O que foi? E Ana percebeu que teria que contar tudo. Sobre Tiago, sobre o abuso, sobre a balança toda segunda-feira e a planilha e a voz que ainda a assombrava dizendo que ela não merecia amor. Ela não sabia que Tiago trabalhava no mesmo hospital que Breno. Não sabia que em 3 dias os dois estariam cara a cara. E não sabia que tudo estava prestes a desmoronar antes de poder ser reconstruído. Ana contou tudo naquela noite. Sentados no sofá da sala de Breno, com a chuva batendo nas janelas, ela abriu feridas que tinha passado 2 anos tentando cicatrizar. Contou sobre como Tiago era charmoso no começo, atencioso. Como as críticas começaram pequenas. Você não acha que esse vestido é meio apertado? E cresceram até consumir cada refeição, cada escolha de roupa, cada momento do dia dela. Ele me pesava toda segunda-feira. Ana disse, a voz embargada. Anotava numa planilha do Excel. Tinha uma meta de peso para o casamento. Quando eu não atingia, ele não batia. Nunca foi violência física, mas me fazia pular refeições.
Me trancava na academia com ele. Dizia que era porque me amava, porque queria que eu fosse minha melhor versão. Breno estava pálido, os punhos cerrados. Ana. Levei quase 1 ano para perceber que aquilo era abuso. Mais 6 meses para ter coragem de terminar. E mesmo assim, mesmo sabendo que estava certa, a voz dele ainda está aqui. Ela tocou a própria cabeça, dizendo que nunca vou ser suficiente, que tive sorte dele ter me dado uma chance. Onde ele está agora? Breno perguntou, a voz perigosamente calma. Não sei. Júlia disse que ele apareceu no meu prédio hoje, mas faz meses que não o vejo. Eu bloqueei ele em tudo, mudei meu número. Ana olhou para Breno, lágrimas nos olhos. Desculpa por trazer essa bagunça para sua vida. Você e a Larissa não precisam disso. Breno puxou Ana para seus braços. Não se desculpe. Nunca se desculpe por ter sobrevivido a alguém que deveria ter te protegido. Ele respirou fundo. E sobre o que eu disse antes, sobre estar me apaixonando por você. Não foi pressão. Você não precisa sentir nada de volta. Só precisava que soubesse. Ana se afastou ligeiramente para olhar no rosto dele. E se eu disser que tenho medo? Medo de que você veja o que o Tiago via. Medo de que um dia você perceba que pode ter coisa melhor. Então eu vou passar cada dia te mostrando que você é exatamente o que eu quero, Breno disse. Não apesar de quem você é, por causa de quem você é. Eles ficaram assim, abraçados no sofá, enquanto a tempestade lá fora espelhava a que Ana sentia por dentro. Ela não sabia que em 3 dias, Tiago e Breno iriam se encontrar. E não sabia que Tiago estava mais obcecado do que ela imaginava. Segunda-feira de manhã, Breno estava terminando seu plantão noturno no Hospital Infantil Santa Marcelina, quando viu um homem que não reconheceu conversando com uma das enfermeiras da pediatria. Algo no jeito dele, a postura muito ereta, o sorriso muito branco, a forma como a enfermeira parecia desconfortável, fez Breno prestar atenção. Desculpa interromper. A enfermeira Patrícia disse quando viu Breno. Breno, esse é o Dr. Tiago Mendes, novo nutricionista do hospital. Tiago, esse é Breno Araújo, um dos nossos melhores enfermeiros do SAMU. O mundo parou. Tiago estendeu a mão, sorriso profissional no lugar. Prazer, sempre bom conhecer a equipe. Breno apertou a mão mecanicamente, o cérebro correndo. Esse era o homem que tinha torturado Ana, que tinha destruído sua autoestima, que tinha aparecido no prédio dela há 3 dias. O prazer é meu, Breno disse, a voz neutra demais. Tiago não fez a conexão. Por que faria? Para ele, Ana era só mais uma ex-namorada. Ele não sabia que o homem na sua frente conhecia cada detalhe do que tinha feito. Breno esperou até Tiago sair, então puxou Patrícia de lado. Desde quando temos um novo nutricionista? Semana passada. Por quê? Só curiosidade. Breno mentiu. Mas sua mente já estava traçando um plano. Ele precisava contar para Ana. E precisava se controlar para não fazer algo que poderia custar seu emprego. Ana estava dando aula quando recebeu a mensagem de Breno. Preciso te contar uma coisa. Posso passar na sua casa depois do trabalho? Seu estômago afundou. Algo na forma como estava escrito parecia errado. Quando Breno chegou às 6 da tarde, ele parecia exausto. O Tiago trabalha no meu hospital, ele disse sem rodeios. Acabou de ser contratado como nutricionista. Ana sentiu o chão desaparecer. Não pode ser. Ele trabalhava numa clínica particular em Moema. Como ele se transferiu. Começou semana passada. Breno pegou as mãos dela. Ana, você precisa me prometer uma coisa. Se ele te procurar, você me liga imediatamente. Esse homem é perigoso. Ele nunca foi violento, Ana começou. Abuso psicológico é violência, Breno cortou. E homens que aparecem no prédio da ex depois de meses sem contato não estão bem da cabeça. Ana sabia que ele estava certo, mas uma parte dela, aquela parte que Tiago tinha moldado, sussurrava que ela estava exagerando, que Tiago só queria conversar, que talvez ela devesse dar uma chance. Eu não vou procurar ele,
Ana disse finalmente. Prometo. Mas ela não prometeu o que faria se ele procurasse ela. Quinta-feira à tarde, Ana estava saindo da escola quando viu um carro conhecido parado na esquina. Seu coração disparou. Era o Civic preto de Tiago. Ele saiu do carro quando a viu, ainda tão bonito quanto ela lembrava. Cabelo gel perfeitamente penteado, roupa de academia de marca, sorriso de comercial de pasta de dente. Ana, que coincidência. Não era coincidência. A escola ficava a 15 quilômetros da clínica onde ele trabalhava antes. E ela sabia que ele sabia disso. Tiago, o que você quer? Só conversar. 5 minutos, por favor. Ele parecia genuinamente aflito. Eu sei que estraguei tudo. Sei que fui longe demais com tudo. Mas eu estive fazendo terapia, Ana, trabalhando em mim mesmo. E percebi que você era a melhor coisa que já aconteceu comigo. Ana sentiu professores saindo da escola atrás dela. Ela não podia fazer uma cena ali. Eu não tenho nada para falar com você. Eu ouvi falar que você está saindo com alguém, um enfermeiro. A voz de Tiago endureceu ligeiramente. É sério? Não é da sua conta. Claro que é da minha conta. Você era minha noiva, Ana. Íamos nos casar. Você jogou 2 anos no lixo porque ficou sensível demais sobre umas verdades que eu falei. Verdades? Ana sentiu raiva subindo. Você me pesava como gado, Tiago. Me fazia pular refeições. Me dizia que eu era sortuda por você aguentar minha gordura. Eu estava tentando te ajudar a ser saudável. Tiago deu um passo para frente. E olha você agora, claramente não está se cuidando. Ganhou peso de novo. Esse enfermeiro deve não ligar muito para você, se deixa você se desleixar assim. Ana abriu a boca para responder, mas uma voz atrás dela falou primeiro. Está tudo bem aqui, Ana? Era Carla, a diretora da escola, com 2 professores homens ao lado dela. Claramente tinham percebido a tensão. Tiago recuou, levantando as mãos. Tudo ótimo, só cumprimentando uma velha amiga. Ele olhou para Ana. A gente se vê, Ana. Agora a gente trabalha perto. Vai ser inevitável. Ele entrou no carro e foi embora, deixando Ana tremendo. Ela não contou para Breno. Disse a si mesma que era porque não queria preocupá-lo, mas a verdade era mais complicada. Uma parte dela, aquela parte quebrada que Tiago tinha criado, achava que ela merecia aquilo, que tinha provocado ao seguir em frente tão rápido. Sexta-feira à noite na cantina Dona Rosa deveria ser reconfortante, mas Ana estava distraída. Larissa percebeu imediatamente. Você está triste de novo, a menina disse largando o lápis de cor que estava usando. Por causa do homem malvado da primeira vez, ou um homem malvado novo? Larissa, Breno advertiu, mas Ana balançou a cabeça. É complicado, Lari. Os adultos sempre dizem que é complicado quando não querem explicar. Larissa disse com a sabedoria irritante de uma criança de 6 anos. Então, ela olhou diretamente para Ana. Você vai embora? Tipo a mamãe foi? O silêncio na mesa foi absoluto. Larissa, a mamãe não foi embora. Breno começou com a voz gentil. Ela... Eu sei que ela morreu, Larissa interrompeu, impaciente. Mas ela foi embora mesmo assim, e a gente não sabia que ela ia. Então como eu sei que a Ana não vai? Ana sentiu lágrimas queimando. Ela olhou para aquela criança pequena, essa menina que tinha perdido tanto, que estava com medo de perder de novo. Eu não posso prometer que nunca vou embora, Ana disse honestamente, e viu Breno se enrijecer. Porque a vida é complicada mesmo, como os adultos dizem. Mas posso prometer uma coisa, se eu for embora, não vai ser porque você não é suficiente, vai ser porque eu não sou. Mas você é suficiente, Larissa disse confusa. O papai diz isso toda hora. Seu papai é muito gentil, mas às vezes a gente não acredita nas coisas gentis que as pessoas dizem sobre a gente. Larissa pensou sobre isso. Tipo quando eu fiz aquele desenho da mamãe e você disse que estava lindo, mas eu achei que estava feio? Exatamente assim. Mas ele estava lindo, Larissa insistiu. Você não estava mentindo. Não, eu não estava. Então talvez o papai também não está mentindo sobre você.
Da boca das crianças, Ana pensou. Ela olhou para Breno, que estava observando a troca com algo como admiração no rosto. Talvez, Ana disse suavemente. Senhor. Domênico apareceu com tiramisu, como sempre, mas também com uma pequena caixa embrulhada. Para você, Piccola, ele disse para Larissa. Seu nono tinha feito para minha filha quando ela tinha sua idade. Agora é seu. Larissa abriu com olhos arregalados. Era uma pequena pulseira de ouro com um pingente de coração. É muito bonito, ela gritou. Então olhou para Sr. Domenico. Mas por quê? Porque você lembra minha filha. Valente, mas com medo. É ok ter medo, cara Piccola. Mas não deixa o medo decidir por você. Ele olhou significativamente para Ana quando disse isso. Terça-feira seguinte, o inevitável aconteceu. Breno estava no corredor do hospital quando viu Tiago conversando com Ana. Ela tinha vindo deixar uns documentos de uma das crianças da escola que estava internada. Tiago tinha esbarrado nela perto da recepção. Breno não ouviu o que foi dito, mas viu o rosto de Ana empalidecer. Viu Tiago dar aquele sorriso condescendente. Viu Ana recuar. E algo nele quebrou. Ana, ele chamou, atravessando o corredor. Achei que você já tivesse ido embora. Tiago se virou e pela primeira vez houve reconhecimento em seus olhos. Você, ele disse. Você é o enfermeiro. E você é o nutricionista novo, Breno disse, colocando-se entre Tiago e Ana. Que coincidência você estar exatamente onde Ana está. É um hospital, Tiago disse com desdém. A gente trabalha aqui. Você também está exatamente onde Ana está. A diferença é que ela quer que eu esteja aqui. O sorriso de Tiago endureceu. Ana, você contou para ele sobre nós? Deixou ele pensar que eu sou o vilão? Você é o vilão, Breno disse, a voz baixa e perigosa. Você abusou dela, psicologicamente, emocionalmente, e agora está perseguindo ela. Perseguindo? Tiago riu. Eu trabalho aqui, ela que apareceu no meu hospital. Você trabalha aqui há 2 semanas. Ela vem aqui há anos. Você se transferiu de propósito. Pessoas estavam começando a olhar. Ana puxou o braço de Breno. Vamos embora, por favor. Mas Tiago não tinha terminado. Escuta aqui, enfermeiro. Eu conheço a Ana há muito mais tempo que você. Sei o que é melhor para ela. E posso garantir que não é um viúvo com criança pequena e bagagem emocional. Breno deu um passo para frente e Ana viu músculos em sua mandíbula se contraírem. E eu posso garantir que se você chegar perto dela de novo, vai descobrir que bagagem emocional é o menor dos seus problemas. Está me ameaçando? Tiago olhou ao redor para testemunhas. Na frente de todo mundo? Estou prometendo. Existe diferença. Um supervisor apareceu. Algum problema aqui? Nenhum, Ana disse rapidamente. Eu estava saindo. Ela puxou Breno pelo corredor, fora do hospital, para o estacionamento. Assim que estavam sozinhos, ela explodiu. Você não pode fazer isso. Você quase bateu nele no meio do hospital onde você trabalha. Ele estava te encurralando de novo, Ana. Você não viu a cara dele? Ele está te manipulando como sempre fez. E você acha que me defendendo com violência vai ajudar? Vai me fazer sentir menos quebrada? Eu não ia bater nele, Breno disse, mas sua voz não soava convincente. Você ia, eu vi. E sabe o que isso faz? Me faz sentir como objeto que precisa ser protegido. Eu não preciso de outro homem dizendo o que é melhor para mim. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las, e ela viu o momento em que atingiram Breno como um soco. Eu não sou o Tiago, ele disse quietamente. Eu sei. Mas você também não pode salvar todo mundo, Breno. Não salvou a Carolina. E não pode me salvar. Foi cruel. Foi injusto. E no momento em que disse, Ana quis pegar as palavras de volta. Breno ficou pálido. Você está certa, ele disse, a voz sem emoção. Eu não posso. Desculpa por ter tentado. Ele entrou no carro e foi embora, deixando Ana no estacionamento, percebendo que tinha acabado de destruir a melhor coisa que tinha acontecido com ela em anos. 1 semana passou. Breno não mandou mensagens.
Não ligou. Ana escreveu e apagou textos 20 vezes por dia. Júlia apareceu no apartamento na quinta-feira. Você vai ficar aí se lamentando ou vai consertar isso? Eu falei que ele não salvou a esposa, Ju. Que tipo de monstro diz isso? O tipo que está apavorada de ser feliz porque felicidade nunca durou antes, Júlia disse. Ana, você está sabotando, igual você fez quando começou a ignorar as mensagens dele. Você arranja desculpa para fugir antes que ele possa te machucar. E se ele me machucar de qualquer jeito? E se não machucar? E se isso for real? Você vai jogar fora porque tem medo? Ana não tinha resposta. Sexta-feira à noite, Ana foi até a cantina Dona Rosa. Ela sabia que Breno e Larissa estariam lá. Era tradição deles, afinal. Eles estavam na mesa de canto. Larissa viu Ana primeiro, e seu rostinho se iluminou. Mas então olhou para o pai, confusa com sua expressão. Ana atravessou o restaurante, coração martelando. Posso sentar? Breno olhou para ela, e Ana viu mágoa em seus olhos, mas também viu esperança. Sempre pode. Você estava sumida, Larissa acusou. Achei que você tinha ido embora, tipo a... Ela parou, lembrando. Achei que você tinha ido embora. Eu fui idiota, Ana disse, olhando para Breno. Disse coisas horríveis porque estava com medo. Medo de que isso fosse bom demais para ser verdade. Medo de que um dia você percebesse que merece alguém menos. Quebrada. Nós estamos todos quebrados, Breno disse suavemente. Eu passei 18 meses me culpando pela morte da Carolina. Acordando de madrugada verificando se a Larissa ainda estava respirando, porque terror de perder ela também. Indo para terapia 3 vezes por semana porque não conseguia funcionar. Você acha que isso não é quebrado? Mas você é forte. Força não é não estar quebrado. É estar quebrado e continuar tentando. Ele pegou a mão dela. Ana, eu não quero te salvar. Quero estar ao seu lado enquanto você se salva. Existe diferença. Ana sentiu lágrimas caindo. E se eu não conseguir me salvar? Então a gente fica quebrado junto, mas pelo menos não fica sozinho. Larissa, que tinha observado tudo em silêncio, de repente disse: Eu não quero que você vá embora. E eu desculpo você por estar com medo porque eu também tô com medo. Mas a vovó disse que coisas boas são assustadoras porque a gente tem mais a perder. Ana olhou para aquela criança sábia, corajosa. Você está certa. E eu prometo, Lari, vou tentar muito não ir embora. Não sem lutar muito primeiro. Tá bom, Larissa disse, então com pragmatismo infantil. Agora posso comer tiramisu? Senhor. Domênico, que tinha assistido tudo da cozinha, apareceu com 3 pratos de tiramisu e olhos úmidos. L'amore vince sempre, ele murmurou. Amor sempre vence. Depois do jantar, no estacionamento, Breno segurou o rosto de Ana entre as mãos. A gente precisa estabelecer uma coisa. Se o Tiago aparecer de novo, você me conta. Não porque eu vou resolver com violência, mas porque você não deveria enfrentar ele sozinha. Eu sei, desculpa. Eu só... Estou acostumada a lidar com tudo sozinha. Você não está mais sozinha. E então, finalmente, Breno a beijou. Foi gentil e hesitante e prometia possibilidades. Foi um beijo que dizia eu te escolho e eu estou com medo também, e vale a pena tentar. Quando se separaram, Ana sussurrou. Eu estou me apaixonando por você também. Estou apavorada com isso, mas estou. Bom, Breno disse encostando a testa na dela. A gente pode estar apavorado junto. Do carro, Larissa buzinou. Vocês vão ficar aí ou vou perder meu desenho animado? Eles riram e pela primeira vez em semanas, Ana sentiu que talvez, só talvez, ela merecesse isso. Merecesse felicidade, merecesse amor. Ela só não sabia que Tiago tinha assistido tudo do outro lado da rua. E que homens como ele não desistiam facilmente. Mas essa é uma história para depois. Por enquanto, Ana tinha um beijo para lembrar. Uma criança que a tinha escolhido. E um homem que a via exatamente como era, e escolhia ficar de qualquer jeito. E às vezes, isso era suficiente.
2 semanas depois daquele beijo no estacionamento, Breno ligou para Ana às 11 da noite. Sua voz estava estranha. Não triste exatamente, mas carregada. Você pode vir aqui? Agora? Ana não perguntou por quê. Apenas vestiu um moletom e dirigiu até a casa dele. Breno a esperava na porta. Larissa estava dormindo na casa da avó. Eles estavam sozinhos. Eu abri a caixa. Ele disse simplesmente. A caixa de Carolina. Aquela que ele não conseguia tocar há 18 meses. Você não precisava fazer isso sozinho. Ana disse gentilmente. Eu sei, mas precisava saber se conseguia. Antes de seguir em frente de verdade. Ele a levou até o quarto. A caixa de sapatos estava aberta na cama, seu conteúdo espalhado cuidadosamente. Havia uma aliança simples de ouro. Uma carteira com fotos de Larissa bebê, um chaveiro de mini e uma carta dobrada em 3 com "Para meu amor se algo acontecer", escrito na frente na letra delicada de Carolina. Você leu? Ana perguntou. Breno acenou. Seus olhos estavam vermelhos. Quer que eu leia para você? Ana sentou na cama ao lado dele, e Breno pegou a carta com mãos trêmulas. Meu amor, ele começou, a voz rouca. Se você está lendo isso, significa que o pior aconteceu, e eu preciso que você saiba algumas coisas. Primeira, não foi sua culpa. Qualquer que seja a razão de eu não estar mais aí, não foi nada que você fez ou deixou de fazer. Segunda, a Larissa precisa de você inteiro, não da metade de você que vai ficar presa no passado comigo. Terceira, e mais importante, você tem permissão para ser feliz. Breno parou, engolindo em seco. Ana pegou sua mão. Eu sei você, Breno Araújo. Ele continuou lendo. Sei que vai se culpar. Vai repassar cada momento, cada decisão, procurando o que poderia ter mudado. Mas amor não funciona assim. A gente não controla quando termina. Só controla o que fazemos com o tempo que temos. E nosso tempo foi perfeito. Você me fez feliz cada dia. Me deu a coisa mais preciosa do mundo, nossa Lari. Se isso é tudo que tivemos, foi mais do que suficiente. Lágrimas caíam livremente agora, tanto dele quanto dela. Então aqui está a minha última vontade. Viva. Ame de novo. Deixe alguém cuidar de você do jeito que você cuida de todo mundo. Deixe a Larissa ter uma família completa, mesmo que essa família seja diferente do que planejamos. E quando você conhecer essa pessoa, e você vai conhecer, porque você é bom demais para ficar sozinho, não deixe minha memória ser uma parede entre vocês. Deixa ser uma ponte. Eu escolhi você uma vez. Agora você tem minha bênção para escolher de novo. Com todo o meu amor, agora e sempre. Carol. O silêncio que seguiu foi profundo. Breno segurava a carta como se fosse feita de vidro. Ela sabia, ele sussurrou. De alguma forma ela sabia que eu ia precisar ouvir isso. Ana abraçou Breno enquanto ele chorava. Chorava pela esposa que perdeu, pela vida que planejaram e nunca teriam, pela dor de seguir em frente quando cada passo parecia traição. Ela te amava muito, Ana disse, e ela estava certa. Você merece ser feliz. Eu escolho você, Breno disse contra o cabelo dela. Não porque a Carol disse que podia, mas porque você me faz querer acordar de manhã. Porque a Larissa canta no chuveiro nos dias que sabe que vai te ver. Porque quando algo bom acontece, você é a primeira pessoa que quero contar. Eu escolho você também, Ana respondeu. Mesmo com medo, mesmo quebrada, eu escolho tentar. Eles ficaram assim, segurando um ao outro, enquanto o peso de 18 meses de luto finalmente começava a aliviar. Não desaparecendo, nunca desapareceria completamente, mas se transformando em algo que podiam carregar juntos. Na segunda-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. Ana estava na sala dos professores quando recebeu uma ligação do RH do Hospital Santa Marcelina. Senhorita Almeida, aqui é do Recursos Humanos. Queríamos informá-la que o Dr. Tiago Mendes não trabalha mais conosco. Ele foi desligado na sexta-feira por conduta inadequada. O coração de Ana disparou. Conduta inadequada? Não posso dar detalhes,
mas ele não terá mais acesso às instalações. Se ele tentar contatá-la, por favor nos avise ou contate a polícia. Depois que desligou, Ana ligou imediatamente para Breno. Você sabia disso? Soube hoje de manhã, Breno admitiu. Patrícia, a enfermeira, me contou. Aparentemente ele estava fazendo comentários inadequados sobre o peso de pacientes. Uma mãe reclamou formalmente. Quando investigaram, descobriram mais casos. E você não teve nada a ver com isso? Ana perguntou, suspeitosa. Eu? Nunca. Uma pausa. Mas se alguém tivesse mencionado para Patrícia que ele tinha histórico de abuso psicológico relacionado à comida e ela tivesse ficado mais atenta ao comportamento dele, bem, isso seria apenas cuidado com pacientes, né? Ana não sabia se ria ou chorava. Breno Araújo, você é terrível. Terrível, mas eficiente, ele corrigiu. E antes que pergunte, eu não inventei nada. Só dei contexto. As ações dele fizeram o resto. 2 semanas depois, Tiago tentou uma última vez. Apareceu na escola de Larissa. Como descobriu onde ela estudava, Ana nunca soube, dizendo que era amigo da família e queria deixar um recado. A diretora, treinada para desconfiar de estranhos, pediu identificação e disse que ligaria para os pais primeiro. Tiago saiu rapidamente. Quando a escola ligou, Breno foi direto à delegacia e conseguiu uma medida protetiva. Tiago Mendes tinha 3 dias para parar de contactar Ana, Breno ou Larissa, ou seria preso por assédio. Eles nunca mais ouviram falar dele. Mais tarde, Ana soube por Júlia que ele tinha se mudado para Curitiba. Aparentemente tinha encontrado uma namorada nova lá. Ana rezou por aquela mulher desconhecida, esperando que ela fosse mais forte do que Ana tinha sido. 6 meses depois, Ana estava na sala de Breno preparando aula quando Larissa entrou correndo da escola. Ana! Ana! A professora perguntou quem é minha mãe e eu disse que tenho 2. Uma que está no céu e uma que está aqui. Tá certo? Ana sentiu o peito apertar, de emoção, não dor. Está certo, meu amor. Se é assim que você sente, é assim que eu sinto. Larissa subiu no sofá ao lado dela. Posso te chamar de mãe? Pode chamar do que quiser, Lari. Então vou te chamar de Mãe Ana. E a mamãe Carolina é Mãe Carol. Assim todo mundo sabe que eu tenho 2 e que as 2 são importantes. Breno, que estava ouvindo da cozinha, teve que se sentar. Ana viu quando ele discretamente secou os olhos. Naquela noite, depois de Larissa dormir, Breno se ajoelhou na sala com um anel simples de prata. Nada ostentoso, nada caro, mas escolhido com cuidado. Ana Almeida, ele disse, a voz embargada. Você transformou nossas sextas-feiras em algo mágico. Mostrou para Larissa que família não é só quem te dá a luz, mas quem escolhe ficar. Me mostrou que amor não é sobre encontrar alguém para substituir o que você perdeu, mas alguém que te ajuda a carregar. Você casa comigo? Casa com a gente? Da porta do quarto, uma voz sonolenta gritou. Diz sim, eu já contei para todo mundo na escola que você vai ser minha mãe de verdade. Ana riu através das lágrimas. Alguém deveria ensinar essa criança sobre spoilers. Então olhou para Breno. Sim, 1000 vezes sim. 2 anos depois. O casamento foi simples, na cantina Dona Rosa, é claro. Larissa foi da minha, insistindo em usar seu tutu favorito por baixo do vestido. Senhor. Domênico preparou o banquete inteiro como presente, declarando que era sua honra celebrar e o matrimônio Chiovisto Nasseri, o casamento que ele viu nascer. Nos votos, Breno disse, Ana, você não me consertou. Eu não estava quebrado, só estava de luto. Mas você sentou comigo nesse luto, fez espaço para ele na nossa mesa. Amou a Larissa antes de me amar, o que me disse tudo sobre seu coração. Você me ensinou que famílias podem ser construídas de perda e ainda assim serem lindas. Ana, com voz trêmula, respondeu. Breno, Larissa, vocês me deram algo que eu tinha parado de acreditar que merecia. Aceitação sem condições. Vocês nunca me pediram para ser menor, mais quieta, mais fácil. Breno, você me amou nos dias ruins e nos bons. Lari,
Obrigada por dividir seu pai comigo e por me ensinar que tutus deixam tudo melhor. Não tinha olho seco no lugar. Na festa, uma mulher que Ana não conhecia se aproximou. Você é a Ana da cantina Dona Rosa? Ela perguntou timidamente. A que o marido defendeu daquele cara horrível. Ana piscou, surpresa. Sim. Como você sabe? Senhor Domenico conta essa história para todo mundo. Eu só queria dizer... Semana passada, um cara me disse que eu era feia demais para namorar. Mas eu lembrei da sua história, e em vez de acreditar nele, eu me levantei e fui embora. Eu valho mais do que isso. Ana abraçou aquela estranha. Sim, você vale. Você absolutamente vale. Quando a mulher se afastou, Breno puxou Ana para dançar. Você sabia que viramos história que o Sr. Domenico conta? Aparentemente, bondade cria ondas, Ana disse. Quem diria? 4 anos após o casamento, Ana estava no 8º mês de gravidez de gêmeos. 2 meninos que ela e Breno tinham decidido chamar de Miguel e Rafael. Sim, Rafael. Não pelo homem que a rejeitou, mas porque Breno insistiu. Vamos transformar esse nome em algo bom, algo nosso. Larissa, agora com 12 anos, era ferozmente protetora. Na escola, quando alguém era zoado pelo peso ou aparência, ela intervinha imediatamente. Minha mãe me ensinou que beleza não tem tamanho, ela dizia. E meu pai me ensinou que a gente defende quem não pode se defender. Ana ainda tinha dias ruins. Dias em que olhava no espelho e ouvia ecos de Rafael, de Tiago. Mas agora, quando isso acontecia, Breno a abraçava por trás e sussurrava todas as coisas que amava no corpo dela. Esse corpo criou nossos filhos. Cuida de crianças doentes. Se encaixa perfeitamente no meu quando a gente dorme. Como posso não amá-lo? Uma tarde de sexta, voltando da cantina Dona Rosa, ainda a tradição semanal deles, agora com família maior, Larissa perguntou: Mãe Ana, você se arrepende de ter sido rejeitada por aquele homem malvado? Ana pensou com cuidado. Não, querida. Porque se ele não tivesse sido cruel, seu pai poderia não ter se levantado. A gente não teria virado amigo. Você e eu poderíamos nunca ter nos conhecido. Então, às vezes, coisas ruins levam a coisas boas. Mas só se você for corajosa o suficiente para manter o coração aberto mesmo quando dói. Larissa completou, repetindo algo que Ana tinha dito anos atrás. Exatamente isso. Breno frequentemente pensava naquele mês em que Ana não respondia suas ligações. Ele entendia agora que ela precisava daquele tempo, precisava fazer a escolha de se curar por ela mesma, não por ele. Ele tinha aprendido que amor não é apenas o gesto grandioso de enfrentar um valentão. É a escolha diária de ser paciente, de estar presente, de amar alguém através da jornada dela, de aprender a se amar. Sr. Domenico ainda se emocionava quando eles apareciam para as sextas-feiras, agora uma família de 5. Ele tinha emoldurado uma foto do casamento deles na parede da fama, ao lado de uma resenha que mencionava seu restaurante como o lugar onde histórias de amor começam. Quanto a Rafael Domingues, de acordo com redes sociais, ele ainda era solteiro. Mas essa história nunca foi sobre ele. Ele foi apenas o catalisador. Um momento de crueldade que provocou um ato de bondade que cresceu em algo lindo. Algumas pessoas diriam que Breno salvou Ana naquela noite, mas a verdade é que eles salvaram um ao outro. Ana trouxe luz de volta para uma casa sombreada pelo luto. Breno deu a Ana um lugar seguro para se curar e ser ela mesma. E Larissa? Larissa ganhou uma mãe que a escolheu, que aparecia em cada apresentação escolar e recital, e jantar de sexta. Que provou que famílias não são apenas feitas de sangue, mas de escolha, compromisso e amor que vê além da superfície até a alma. No último dia do 8º mês de gravidez, Ana deu aula para sua turma sobre bondade. Uma das crianças, uma menina chamada Sofia, que era zoada por ser gordinha, perguntou: Professora, você já foi zoada? Ana poderia ter mentido. Poderia ter desviado. Mas ela se ajoelhou na medida do possível com barriga de gêmeos e disse: Já, Sofia.
Um homem uma vez me disse que eu era gorda demais para ele me amar. E o que você fez? A menina perguntou. Primeiro, eu acreditei nele. Deixei aquelas palavras me machucarem por muito tempo. Mas aí conheci pessoas que me mostraram que meu valor não tinha nada a ver com meu tamanho. E aprendi que palavras cruéis dizem mais sobre quem as fala do que sobre quem as ouve. A professora é bonita, outra criança disse. Aquele homem era burro. Ana riu. Sabe, minha filha disse exatamente isso quando tinha a idade de vocês. Naquela noite em casa, Larissa ajudava Ana a organizar o quarto dos bebês quando encontrou uma caixa no fundo do armário. Dentro estava um vestido azul marinho amassado. Que vestido é esse, mãe? Ana olhou e sentiu um aperto no peito. Era o vestido daquela primeira noite. Ela tinha quase esquecido que estava lá. É o vestido que eu usei no dia que conheci seu pai. Por que está todo amassado no fundo do armário? Porque, depois daquela noite, eu não queria mais vê-lo. Me lembrava de coisas ruins. Larissa segurou o vestido. Mas coisas boas também aconteceram naquele dia. Você conheceu a gente. Ana olhou para aquela menina sábia. Essa criança que tinha perdido tanto e ainda escolhia ver o lado bom. Você está certa. Totalmente certa. Então a gente deveria lavar ele. Fazer ficar bonito de novo. Aí ele só vai lembrar as coisas boas. E foi isso que fizeram. Lavaram o vestido, passaram com cuidado, penduraram no closet de Ana. Não para usar. Ana tinha mudado de tamanho. Seu corpo tinha crescido 2 bebês. Mas como lembrança. De que às vezes as piores noites se transformam nas melhores histórias. 6 meses depois do nascimento dos gêmeos. A vida com 2 bebês era caos. Miguel chorava quando Rafael dormia. Rafael só dormia quando Miguel chorava. Ana e Breno navegavam as noites em turnos, parecendo zumbis a maior parte do tempo. Mas mesmo no cansaço, havia alegria. Larissa era a melhor irmã mais velha, cantando para os bebês quando choravam, ajudando a trocar fraldas, mesmo quando era nojento. Uma manhã de domingo, Ana acordou com a casa silenciosa. Silenciosa demais. Entrou em pânico até encontrar toda a família na sala. Breno tinha um bebê em cada braço. Larissa estava encostada nele, meio dormindo. E na TV passava um desenho baixinho. Breno olhou para ela e sorriu. Aquele sorriso que ela tinha aprendido a amar, que transformava todo o rosto dele. Bom dia, dorminhoca. Conseguimos deixar você dormir até às 9. 9 horas? Ana olhou o relógio chocada. Desde quando? Desde a gente decidir que você merece, Larissa disse, sem abrir os olhos. Você tem alimentado 2 pessoas com seu corpo. O mínimo é dormir. Ana sentou no sofá, se acomodando no espaço que Breno fez para ela. Seus 4 filhos, porque Larissa sempre seria sua, tanto quanto os meninos, todos juntos, sua família. Eu amo vocês, ela disse, e a frase saiu tão fácil agora. Anos atrás, ela não conseguia dizer essas palavras sem sentir que eram mentira. Agora eram a coisa mais verdadeira que conhecia. Nós também te amamos, Larissa respondeu. Mesmo quando você está toda bagunçada com vômito de bebê. E especialmente quando está toda bagunçada com vômito de bebê, Breno corrigiu, beijando o topo da cabeça de Ana. É quando você está mais real. Presente. 8 anos após a primeira noite na cantina, Ana estava no hospital visitando um aluno quando viu uma cena familiar se desenrolar. Uma mulher jovem, claramente em um primeiro encontro, estava sendo humilhada por um homem que falava alto demais sobre padrões e se cuidar. Ana não pensou. Levantou-se, caminhou até a mesa e sentou-se ao lado da mulher. Desculpa o atraso, ela disse, olhando diretamente para o homem. Sou a irmã mais velha dela. Vejo que o encontro já acabou? O homem piscou, confuso. Quem é você? Alguém que já passou por isso, Ana disse calmamente. E posso te dizer uma coisa? Quando você olhar para trás daqui a 10 anos, você vai perceber que deixou passar uma mulher incrível,
porque era superficial demais para ver valor além do exterior. Você não sabe nada sobre mim, ele protestou. Sei o suficiente. Sei que homens que atacam o corpo de mulheres em público são pequenos por dentro, não importa como pareçam por fora. Ana virou-se para a mulher, que estava com lágrimas nos olhos. Você quer ir embora? A mulher acenou, pegando a bolsa rapidamente. Enquanto caminhavam para fora, ela sussurrou. Obrigada. Eu não conseguia me levantar. Eu entendo, Ana disse. Há 8 anos, alguém fez o mesmo por mim. E mudou minha vida inteira. Ela deu seu número para a mulher. Se precisar conversar, me liga. Às vezes só precisamos de alguém que entenda. Quando Ana chegou em casa e contou para Breno, ele a puxou para um abraço. Você virou a pessoa que precisava anos atrás. A gente vira, né? Ana disse. A dor nos transforma. Ou em pessoas mais amargas, ou em pessoas mais gentis. Eu escolhi gentil. E eu escolhi você, Breno disse. Todos os dias, Ana completou. 10 anos após a primeira noite, a cantina Dona Rosa fazia aniversário de 50 anos. Senhor Domenico, agora com 80, organizou uma festa grande. No meio da celebração, ele pediu silêncio. Há 10 anos, ele começou em português carregado de sotaque. Eu vi algo neste restaurante que me fez lembrar porque eu amo o que faço. Um homem foi cruel com uma mulher bonita. Outro homem, um estranho, se levantou e disse, basta. Parecia pequeno naquele momento, mas aquele ato de bondade... Ele apontou para Ana, Breno, Larissa e os gêmeos sentados na mesa de canto, sempre a mesma mesa. Aquele ato criou isso, uma família, e não só isso, criou ondas. Quantas pessoas ouviram essa história e decidiram ser mais corajosas? Quantas decidiram intervir em vez de ficar quietas? Nós nunca saberemos todos, mas sabemos alguns. Ele trouxe 5 pessoas para a frente. Todas pessoas que tinham ouvido a história e, inspiradas, tinham defendido alguém sendo maltratado. Uma tinha impedido um bullying na escola. Outra tinha denunciado assédio no trabalho. Outra tinha ajudado uma estranha sendo agredida verbalmente pelo marido. Bondade se multiplica, Senhor Domênico disse, olhos úmidos. Como o pão e os peixes da Bíblia. Um ato alimenta muitos. Ana chorou. Breno segurou sua mão. Larissa, agora com 16 anos e já planejando estudar assistência social, sussurrou. Você mudou o mundo, mãe. Vocês dois mudaram. Não mudamos. Ana corrigiu suavemente. Só fizemos a coisa certa num momento certo. O resto foi escolha de cada um de pagar para frente. Naquela noite, enquanto dirigiam para casa, os gêmeos dormindo no banco de trás, Larissa com fones de ouvido, Breno disse, você se lembra da última coisa que eu disse para o Rafael naquela noite? Ela é linda. Você é superficial demais para ver. Eu estava certo, sabe? Você era linda. Não apesar do seu corpo ou por causa dele, mas por sua gentileza, sua resiliência, sua capacidade de amar mesmo depois de ser machucada. Rafael não podia ver porque estava olhando a superfície, Ana disse. Você viu porque estava olhando minha alma. E isso, Breno disse, faz toda a diferença. Se você está vendo isso e já foi rejeitado, já foi chamado de demais ou de menos, já achou que seus defeitos te desqualificam do amor, lembre da história de Ana. Lembre que em algum lugar existe alguém esperando para te amar. Não apesar das suas imperfeições, mas porque suas imperfeições te fazem real, te fazem humano, te fazem exatamente quem eles precisam. Amor nem sempre vem quando estamos prontos. Às vezes aparece quando estamos em nosso pior momento, usando roupa manchada e sem maquiagem, chorando pela crueldade de estranhos. Às vezes parece amizade primeiro, mensagens pacientes, cafés semanais, alguém que te vê, realmente vê, e não olha para outro lado. Breno ainda guarda o primeiro guardanapo daquele jantar. Aquele que Sr. Domênico se recusou a jogar fora. Nele, Breno tinha escrito, a noite que tudo mudou. Ana encontrou uma vez organizando gavetas e adicionou sua própria nota. A noite que comecei a acreditar em pessoas boas de novo. Eles compartilham essa história agora.
especialmente com amigas de Larissa que vêm jantar quando estão sendo maltratadas por causa do peso ou aparência. Ana e Breno abrem sua casa, servem a lasanha que aprenderam a fazer direito, depois de anos de prática, e lembram essas meninas jovens que seu valor não é determinado pelas palavras cruéis de pessoas pequenas. Mês passado, uma menina se aproximou de Ana no hospital. Você é a Ana da cantina Dona Rosa? Aquela que o marido defendeu daquele cara horrível? Ana sorriu. Como você sabe? Senhor Domênico conta para todo mundo. Eu só queria dizer, eu estava numa situação parecida semana passada. Um cara disse que eu era gorda demais para namorar. Mas eu lembrei da sua história e, em vez de acreditar, eu me levantei e fui embora. Eu valho mais que isso. Sim, Ana disse, abraçando essa estranha. Você vale absolutamente mais. Isso é sobre bondade. Como ela se espalha em ondas que nunca vemos completamente. A decisão de Breno de se levantar por uma estranha criou ondas que ainda estão se movendo pelo mundo, tocando vidas, mudando histórias, lembrando pessoas que merecem ser defendidas, escolhidas, amadas exatamente como são. Toda sexta, quando a família Araújo entra na cantina Dona Rosa, Sr. Domênico toca um pequeno sino que mantém perto da caixa. Clientes regulares sabem o que significa. O casal que provou que histórias de amor podem começar com lágrimas e terminar em alegria, chegou. Às vezes turistas perguntam sobre isso e Sr. Domênico conta a história toda, embelezando um pouco mais a cada vez. Amor, ele diz em seu sotaque italiano carregado, nem sempre parece filme. Às vezes parece sopa quando você está triste. Às vezes parece amizade paciente. Às vezes parece levantar por um estranho porque é a coisa certa. Larissa, sábia além dos anos, escreveu recentemente uma redação para a escola sobre família. Nela, escreveu: Minha primeira mãe me deu vida e me ensinou a ser corajosa por como viveu. Minha segunda mãe me escolheu e me ensinou a ser corajosa por como amou. Meu pai me ensinou que o menor ato de bondade pode mudar tudo. Não somos família perfeita, mas somos perfeitos um para o outro. A professora chorou lendo. Ana também chorou quando Larissa trouxe para casa. Quanto a Ana e Breno, eles aprenderam que amor não é sobre encontrar alguém sem bagagem. É sobre encontrar alguém cuja bagagem se encaixa bem com a sua. Construíram uma vida que honra o passado, enquanto abraça o futuro, que faz espaço para luto e alegria simultaneamente, que prova que corações partidos podem curar mais fortes que antes. Ana ainda luta com imagem corporal às vezes. Breno ainda sonha com Carolina e acorda sentindo culpa por ser feliz. Às vezes, Larissa deseja lembrar melhor de sua mãe de nascimento. Mas aprenderam que amar alguém significa amar seus fantasmas também, fazer espaço na mesa para todas as partes da história deles. Se você tirar algo dessa história, que seja isso. Você não é demais. Você é suficiente. Você é exatamente certo para alguém que vai ver seu valor, defender sua dignidade, escolher você de novo e de novo, em dias bons e ruins. Amor nem sempre se anuncia com fogos de artifício. Às vezes é quieto, como alguém dizendo, posso sentar? Quando o mundo foi cruel. Às vezes é amizade paciente que vira lentamente algo mais. Às vezes é escolher acreditar que você merece gentileza, mesmo quando vozes cruéis na sua cabeça dizem o contrário. Mas essa história não é só sobre encontrar um homem bom. É sobre Ana se encontrando, encontrando seu valor, encontrando coragem para acreditar que merecia amor. É sobre Larissa encontrando uma mãe que a escolheu. É sobre família construída de perda que virou algo lindo. A última coisa que Breno disse para o Rafael naquela noite foi: ela é linda. Você é superficial demais para ver. Ele estava certo. Ana era linda. Não por causa do tamanho de roupa ou apesar dele, mas por sua bondade, resiliência, capacidade de amar, mesmo depois de ser machucada. Rafael não podia ver porque olhava a superfície. Breno viu porque olhava a alma dela. E isso faz toda a diferença. Então, se você está vendo isso se perguntando se um dia vai ser suficiente, se alguém vai ver seu valor, lembre da história de Ana.
Lembre daquela cesta na cantina Dona Rosa. Lembre que, às vezes, a pior coisa que acontece vira a porta para a melhor coisa. Sua sexta-feira está vindo. Seu Breno ou sua Ana está lá fora. Seu senhor Domênico está mantendo mesa aquecida para você. Sua Larissa está esperando para te amar incondicionalmente. Não desista. Não deixe os Rafaéis do mundo convencerem você de que é de mais ou de menos. Você é exatamente certo para a vida que está esperando por você, para o amor que está procurando você, para a família que você vai construir ou encontrar ou se tornar. Se essa história tocou seu coração do jeito que tocou o nosso, se te lembrou que bondade ainda existe, que é possível recomeçar depois da dor, e que seu valor nunca foi definido pelo olhar cruel de quem não soube te enxergar, deixe seu like e se inscreva no canal Ecos do Coração. Compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que merece ser amado exatamente como é. Nos comentários conta pra gente, qual foi a frase que mais tocou você? Qual parte dessa história fez seu coração apertar? Estamos aqui, lendo cada palavra, cada história que vocês compartilham conosco. E lembra sempre, sua história de recomeço também está sendo escrita nesse exato momento. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma pessoa corajosa o suficiente para se levantar e dizer basta. Uma pessoa que veja sua alma, não apenas sua aparência. Uma pessoa que escolha ficar nos dias difíceis, não só nos fáceis. Até a próxima história aqui no Ecos do Coração. E nunca, nunca esqueça, você é suficiente. Você sempre foi, você sempre será.